Fala aí, eu sou o Pablo do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre fórmula de torção, certo? Mas a primeira pergunta que a gente vai se fazer é onde que nós usamos essa fórmula de torção, né? Como que nós usamos, onde que nós vamos ver ela? E um esquema legal para a gente pensar é o seguinte, a gente já conhece a carga axial, certo? Só para lembrar lá, quando a gente viu, a gente tem um corpo, certo? A gente aplica uma força nele, ele vai ter uma reação normal, e a gente lembra que a torção normal, que a tensão, né, era igual a normal sobre a área, certo? Para o torque, vai ser algo parecido. A diferença é que a gente vai ter um caso parecido com esse. Agora a gente vai ter o nosso corpo e ele vai sofrer uma rotação em torno do seu eixo central, certo? Essa rotação em torno do eixo central vai produzir uma resposta interna, certo? Então, ó, a gente troca, como eu mostrei aqui na imagem, a nossa força aplicada, certo? Por um torque, ok? Então, eu vou ter uma força vezes o R, que é essa distância, uma força vezes o outro R, que é essa distância. Somando os dois, eu vou ter 2 vezes força vezes o R. Eu troco essas forças por isso aqui, ó, um torque externo em B. E esse torque externo vai produzir um torque interno, que é exatamente o que a gente vai estar usando na nossa fórmula de torção, certo? Esse torsor, ele vai produzir como tensão o cisalhante, tá? Esse cisalhante, a gente também vai ser muito importante a gente analisar ele pelo seguinte caso. Enquanto que o esforço normal, ele nos dá uma tensão que é diária, né, uma tensão relacionada à área transversal, o cisalhante ele vai dar as forças e os esforços, né, no entorno da nossa peça. Então, por exemplo, para ficar bem visual, a gente vai ter a tensão cisalhante como esse exemplo. Então, ó, nas extremidades o esforço cisalhante é maior, enquanto no meio ele vai ser zero, tá? Mas antes da gente estar fazendo essa análise, vamos ver alguns pontos importantes da nossa torção, tá? O primeiro ponto é o seguinte: o centro do eixo ele não sofre nenhuma deformação, ok? Então, como eu disse naquele gráfico que eu mostrei, ó, nas extremidades eu tenho uma deformação maior, enquanto que no centro eu não tenho nenhuma deformação, certo? O segundo ponto de se ressaltar é que os pontos mais externos sofrem maiores deformações. Por isso que aquelas setas do cisalhante elas são maiores nesse sentido, certo? E a deformação ela cresce linearmente até as extremidades. E aqui eu gostaria de trazer 2 exemplos bem importantes. Que, por exemplo, na seção cheia, você tem uma deformação na ponta, certo? Enquanto que no meio você não vai ter nenhuma deformação, certo? E quando eu tenho uma seção vazada, o cuidado que você vai ter que tomar nessa seção é o seguinte: você tem um raio interno, tá? E você tem um raio externo. Isso é muito importante você tomar cuidado, porque a tensão no centro, ela não vai, o cisalhante no centro ela não vai ser zero, exatamente pelo fato desse centro ser vazado, ele não tem nada ali no meio. Ou seja, tanto na extremidade interna quanto na extremidade externa, o meu cisalhante ele vai ser bem alto, tá? Lembrando que quanto mais longe do centro, maior é a minha deformação, certo? Mas enfim, além desses conceitos principais que nós temos que saber, nós também temos que conhecer, nesse caso, a própria fórmula de torção, ok? Mas o que é a fórmula de torção? A fórmula vai ser essa daqui, né? Que é a nossa fórmula geral, que é o seguinte: tensão cisalhante, que é esse em vermelho, é igual ao meu torque interno, tá? Então toma cuidado, porque aqui, ó, naquela figura que eu mostrei lá no início, eu tenho o meu torque externo, que é o TB, que veio daquelas 2 forças nas extremidades, vezes o raio, e eu tenho o meu torque interno, tá? É esse torque interno que entra na minha fórmula, ok? Toma cuidado com isso, isso é de
é algo que você tem que tomar muito cuidado e ter muita atenção. Outro cuidado que é necessário ter é esse ρ aqui. Esse ρ é o ponto que você está analisando a tensão cisalhante. Então, por exemplo, se eu analisar aqui no extremo, naquela outra figura do eixo cheio, se eu analisar aqui na ponta, eu vou estar usando o próprio raio da minha seção. Mas se, por exemplo, eu estiver analisando aqui no meio, eu vou estar usando a metade do raio, tá? Então, esse ρ é o ponto que eu vou estar analisando exatamente a minha tensão cisalhante, certo? E esse J aí embaixo, ele é um momento polar, tá? Para eixos circulares, nós temos dois momentos polares muito importantes. Primeiro, para eixo maciço, o nosso J é igual a π vezes c à quarta sobre 2. Lembrando que esse c aqui é o raio da nossa seção, tá? Enquanto que nos eixos vazados, ok? Eu vou usar π vezes o raio à quarta menos o raio interno à quarta sobre 2, ok? Isso aqui é muito importante se tomar cuidado pelo seguinte fato. Esse momento polar, ele não depende do ponto que você está usando o cisalhante, tá? Ele é o momento da peça, o momento polar da nossa peça. eu estou calculando no meio da peça, estou calculando na extremidade da peça, estou calculando em cima da peça, não tem importância. O momento polar, ele sempre é constante. O que isso significa? Esse C interno vai ser o próprio valor do raio, ele não vai estar variando. O momento polar da gente ele vai ser fixo, certo? Então, antes da gente estar calculando cisalhante mínimo e máximo, vamos só lembrar o que significa cada ponto dessa fórmula, tá? Então, vamos lá. Ó. O T é o torque interno ou momento torsor, certo? Como eu disse. O ρ é a distância do ponto que está sendo estudado ao centro do eixo. E o J é o momento polar de inércia da seção transversal do eixo, tá? Então, como eu disse, essa fórmula geral, torque interno, distância que a gente está usando para ser calculado e o momento polar, tá? Toma cuidado com esse momento polar, porque no meu caso eu já errei isso em prova. Eu coloquei o momento polar, eu coloquei o mesmo valor do ρ que está aqui em cima. E esse ρ estava sendo calculado no meio da peça. Ou seja, eu errei porque o momento polar ele é fixo, ele sempre vai depender do raio, tá? Ele vai usar o raio inteiro e não metade ou pontos que estão sendo analisados, certo? E, por fim, qual vai ser então o cisalhante máximo e mínimo? Como eu disse, quanto mais longe você estiver do centro da nossa peça, maior vai ser o nosso cisalhante, certo? Ou seja, o cisalhante máximo vai ser T vezes o próprio raio sobre o momento de inércia, tá? Então, ó, esse C ele representa o raio da nossa peça e para eu calcular o cisalhante máximo eu vou usar exatamente esse valor de C, o próprio valor do raio. Da mesma forma, para eu calcular o cisalhante mínimo, e agora eu vou estar falando de uma seção vazada, como naquele caso que eu já mostrei para vocês, o nosso cisalhante mínimo ele vai depender exatamente do nosso raio interno, que é exatamente quando eu tenho um cisalhante menor. Lembrando que o cisalhante aqui no meio é zero, tá? Minha deformação no meio da peça ele é zero, ok? Então, ó, toma cuidado com os torsores, eles são os torsores internos e não os externos, tá? Eles são reações internas do nosso corpo. Toma cuidado com o momento polar, que é sempre o valor fixo que a gente vai estar usando os raios, tá? E quando a seção for vazada, para eu calcular a tensão máxima, eu uso o raio externo e para calcular a tensão mínima, eu uso o raio interno. Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí.